Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo, na Rua Camé 377. No nosso instituto temos diversas atividades, você pode conhecê-las acessando o nosso site, colocamos na tela agora, que é pazian.com.br. O programa Para Viver Bem na TV é uma das atividades do nosso instituto. Nós procuramos trazer aqui pessoas que, como o próprio nome do programa diz, nos auxiliam a viver bem, a viver melhor. E também fazemos visitas a instituições que realizam um trabalho comunitário e humanitário. No nosso site, todos os programas que já foram transmitidos são hospedados. Você pode acessar, tem programas da TV, você assiste algum programa que tenha perdido ou que tenha gostado, pode assistir novamente. A divulgação é a sua colaboração para a gente. Esse trabalho existe em função da coletividade. Se você quiser nos ajudar, divulgue e participe. Tem também o Fale Conosco, para você interagir, enfim, fazer parte desse trabalho. Esse nosso programa conta com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Um abraço para os amigos Rafael e Caio. Bom, hoje nós estamos aqui, um amigo que vem pela primeira vez no nosso programa, mas muito conhecido, não só no meio espírita, mas no meio empresarial. Vocês vão gostar muito do trabalho dele, já passa assim uma tranquilidade, uma paz muito bacana. Alquinder de Oliveira, bem-vindo aqui ao nosso programa, Alquinder. Muito obrigado, Pazian e equipe, pela oportunidade, pela alegria de estar aqui com vocês e com o público. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. É a primeira vez que a gente senta assim para bater um papo, né, Alquinder? Mas eu vejo o seu trabalho, comecei a conhecer seu trabalho no meio espírita, pelas informações, né, pelas pessoas muito queridas que falavam e falam do seu trabalho, e depois eu vi que você trabalha no mercado como um todo, né? Certo. Então, para as pessoas entenderem direitinho, você é consultor empresarial. Isso. Você faz cursos, como é que é esse trabalho? Eu ministro treinamentos em empresas, a gente fala treinamento em company, geralmente com a liderança. Reunimos todos os líderes e trabalhamos para que a visão sistêmica esteja presente. Porque no nosso país, nós utilizamos muito do pensamento linear, né? Aquele de A para B, eu faço e você obedece. E nós precisamos disseminar, o que já ocorre, por exemplo, no Japão, essa visão sistêmica, onde todo o trabalho é consequência do pensamento de muitas cabeças. Então, a liderança, depois desse treinamento, percebe que mais do que falar, ouvir faz bem. Então, a gente atua com esse segmento, fora outros. Nessa linha, até nós conversávamos, né, antes do programa, nós falávamos do sistema de japoneses, né, como os japoneses controlam uma empresa. Você estava me dizendo que eles conversam muito, não é isso? Isso, para tomar uma decisão. Os japoneses, para tomar uma decisão, até mesmo em conversa familiar entre pai e filhos, conversam bastante para que a decisão, quando for tomada, ela seja consistente e haja concordância de todos. Ao contrário de nós brasileiros, né? O pai, a mãe brasileiro ou brasileira que aponta o caminho que o filho deve seguir e quer que ele siga aquele caminho. É verdade, né? E ele vai contrariado. Então nós temos que adquirir essa característica oriental que faz um bem enorme em relação a conseguir fazer as coisas e atingir resultados efetivos. Você é espírita, né? Sou espírita. Isso de sentar e conversar, vamos conversar, me parece que não é muito típico, né, do brasileiro, como você disse. Não é. Aquele sistema de se reunir uma vez por semana, que foi batizado de culto do evangelho no lar, não seria o início desse procedimento? É o início desse procedimento e o que poderia ocorrer, que a gente às vezes não vê isso, é eliminar aquele esquema de ter um dirigente que fala mais do que os outros. Se esse dirigente do pequeno grupo familiar ou num evento qualquer espírita estimular que outros falem também, eu acredito que Kardec tinha muito esse pensamento de ouvir os outros, o resultado seria mais efetivo porque as pessoas iriam participar com mais vontade, com mais alegria. Não é a nossa cultura espírita. Tanto é que o que a gente vê muito por aí são palestras espíritas. Uma pessoa falando para
20, 30 pessoas. E nós sabemos, e muitas empresas já sabem disso, que palestras funcionam só naquele momento. Então o que nós precisamos é criar grupos que saibam relacionar, que dê voz ao outro. A gente está batendo na mesma tecla, mas é fundamental para que fique bem firme que temos muito a caminhar no meio espírita para ter resultados mais efetivos. Você tem vários livros escritos e muitos artigos, né, que pela internet aí a gente observa. E você trabalha muito o termo diálogo. Diálogo é o foco maior. Que é o que está extraindo daí. Voltando ainda no Evangelho no Lar, vamos encarar a família como uma microempresa. Né? Microempresa ali. Certo. Onde tem que vender felicidade, né? Saúde, trabalhar esses produtos. Você vê que há diálogo nas famílias hoje em dia ou ainda falta muito? Olha, se nós compararmos a geração atual com a geração passada e as anteriores, a diferença a favor do diálogo é muito grande. Hoje os pais conversam mais com os filhos. Ao contrário de quando eu era criança ou jovem, você tinha que obedecer os pais e pronto. Então hoje, até pela forma dos filhos viverem, é uma geração espiritual nova, que já vem com uma cabeça diferente, há mais diálogo de forma bem evidente. Não ainda como seria o sonho de uma família realmente consistente que trabalha para o desenvolvimento de todos. Mas um nítido progresso já se percebe. Ou seja, com o tempo nós vamos chegar a ser certeza. Um brasileiro de olhinho puxado. Assim. Com certeza. Agora, passando do lar para a empresa, né? Empresa. Muitas vezes a pessoa passa na empresa muito mais tempo do que passa no lar. Porque está na empresa, ele sai dali, vai para o colégio, para a faculdade, chega em casa morrendo de sono, vai dormir para acordar no dia seguinte e sair para o trabalho, né? A empresa deveria também ser uma extensão do lar. E me parece que você tenta passar essa, como é que eu vou dizer, espiritualidade na empresa, fraternidade. Você faz isso no seu trabalho, né? O trabalho na empresa tem esse foco de trabalho na empresa, né? O serviço que a gente presta na empresa, de trabalhar a espiritualidade. Mas eu não vendo, vamos dizer assim, a proposta com esse nome espiritualidade, porque já haveria uma resistência, iriam confundir a espiritualidade com religião. Então, em nenhum momento durante os vários cursos, pois que são vários, um por mês, eu foco ou falo sobre espiritualidade. Mas nós falamos sobre relacionamento. Nós falamos sobre como dar um sentido à comunicação de fato. E o relacionamento muito mais, o relacionamento conosco mesmos. Porque quando se fala em relacionamento, a gente pensa como eu devo me relacionar com a outra pessoa. Eu só vou relacionar-me bem com a outra pessoa quando eu souber relacionar bem comigo mesmo. Quando eu me aceitar como eu sou. Não aceitar de forma compassiva, eu sou assim e pronto, né? Mas aceitar com aquele propósito de mudar. Aí começa o relacionamento real com a outra pessoa, porque a gente se aceita em nossos erros ou falhas, vamos dizer assim, passamos a aceitar do outro. A espiritualidade se faz mais presente, porque passamos a conversar, a dialogar. Esse diálogo interno, né, que você promove também no seu treinamento, você dá subsídios, interage com as pessoas para entenderem isso? Esse diálogo interno, consigo mesmo? Isso, da pessoa se analisar. Sim, eu não faço isso de forma ostensiva, no sentido, olha pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui como conversarmos conosco mesmos. Porque há também uma resistência em relação a isso. Pô, eu tenho que aprender a conversar com outro aí. Comigo mesmo eu já tenho meus pensamentos aqui. Eu tenho que vender meu produto. Tenho que vender o meu produto. Então eu passo determinados trabalhos para que eles façam determinadas tarefas que precisam dar um retorno dentro de um mês, dali um mês eu retorno, e nesse meio tempo eles precisam conversar entre si, e utilizo de determinadas instrumentações para que eles possam se conhecer. Por exemplo, eles passam a se conhecer muito bem
ao como são dominados pelo ego, como na convivência querem que as palavras deles sejam sempre as vencedoras. Isso sem eu focar na palavra ego, sem mostrar caminhos, mas a metodologia usada exige que ele faça essa descoberta naturalmente. E isso gera também resultados que chegam até, não só na empresa, mas na família. Acaba levando, né? Acaba levando. Se transforma. Antes da gente ir para o intervalo, ainda quero te fazer uma pergunta. Embora você não passe a espiritualidade, né, não faça esse trabalho assim específico, você inclui isso no seu planejamento, no seu treinamento, nós espíritas sabemos que a espiritualidade faz parte aqui, está em outra dimensão. Então ela está no lar da gente, está aqui no estúdio, está na empresa também. Agora você não está falando para empresário, você está falando para um público espiritualista, né? Certo. Como é que você vê essa espiritualidade na empresa? É atuante? Está interferindo? Como é que as pessoas deveriam se preparar dentro da empresa? Olha, a espiritualidade na empresa ainda está muito longe do que é o ideal. Hoje a empresa ainda é muito materialista. Eu acredito que algumas décadas pela frente nós vamos ter empresas espiritualizadas. Porque o que importa na vida é a nossa essência mais íntima. E o que é composta uma empresa? De pessoas. Então, viver bem profissionalmente é viver bem também enquanto pessoa. Então, há muito por fazer nesta área. Tanto é que, até já disse para você, que se focar a palavra espiritualidade gera uma resistência. Mas o que se percebe é que o caminho é esse, que há uma portinha aberta. Algumas empresas, por exemplo, que a gente vai ministrar treinamentos e que o proprietário é espírita, então a gente já vê essa abertura. Olha a importância de divulgar o espiritismo, né? A gente já vê que há ali esse interesse de espiritualizar, quando são dirigentes espíritas verdadeiros, porque às vezes são pseudo-espíritas, frequentam o centro espírita, cumprem com todas as obrigações, mas ainda não estão vivenciando o espiritismo. Quando vivenciam, a empresa vivencia também, sem proselitismo. Pedir um minutinho? Um minutinho não, são 2 minutinhos. A gente vai para o intervalo e já voltamos aqui com a Alquinda, tá ok? Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, site na tela, pazian.com.br. E hoje nós estamos aqui com um amigo, Alquinda de Oliveira, que está conversando com a gente aqui sobre a importância do diálogo, seja na instância familiar,
no emprego, na casa espírita, que a gente vai conversar agora, e o diálogo interior também, né? A pessoa se auscultar, saber seus desejos e tudo mais. Antes, deixa eu passar os dados, porque senão eu termino o programa e eu não dei teu site, não dei nada. O seu site é www.alquindar.com.br. Telefone 5505-9992. O Alquindar é consultor empresarial, então empresas que queiram contatá-lo. Você faz treinamentos e... Os dois principais são treinamentos para o desenvolvimento da liderança da empresa e também curso de oratória para a empresa. Os dois principais. Também? Legal. Também. Muitos empresários têm dificuldade em se comunicar, gente. O curso de oratória é maravilhoso. Você tem livros? Quais são teus livros? Fala alguns. Olha, o último é O Poder do Diálogo, pela editora Planeta. É um livro que, felizmente, está tendo uma boa vendagem, onde o foco principal é a visão sistêmica. Através do diálogo, conseguir a visão sistêmica. Tem outro pela Planeta também, que é a liderança saudável. Tem o sobre criatividade, que é torne possível o impossível. É desenvolvimento de si mesmo, que é viver bem é simples, nós que complicamos. Tenho aí uns 12 livros, mas eu não me lembro agora de todos. Se a pessoa entrar no teu site, tem todos os livros? Tem os livros. Então, tá aí, gente, ó, www.alquindar.com.br, tem todos os livros do nosso amigo. Bom, sobre diálogos, tá? Ótimo. Casa Espírita. Há uns anos atrás, apareceu o Alquindar, assim, já existia o Alquindar, mas apareceu assim no meio espírita com uma proposta de treinar dirigentes, fazer congressos com dirigentes, para falar que casa espírita tem que ser bem administrada. E quando chegou aos meus ouvidos, eu falei, olha, não conheço a pessoa, ele está com boa intenção, mas vai ser difícil. Eu não sei como é que foi para você, estou perguntando agora. Por quê? Existe todo um padrão de dirigente, os dirigentes mais antigos, que é aquele padrão, sempre foi assim, não quero que mude. É assim e ponto. O mentor em 1900 e nada falou que é assim, quer dizer, o mentor já encarnou, já morreu de novo e o pessoal está com a mesma ideia, né? Como é que foi essa experiência de querer mostrar para os dirigentes que tem que administrar bem uma casa? Fácil? Olha, eu posso dizer que é fácil, porque quem nos convida já tem essa visão. Tá. Mas são sempre os mesmos. Entendi. Que representam um grupo muito pequeno. Eu sou convidado para ir naquele centro espírita, naquele outro centro espírita, naquele outro, e no ano que vem naquele centro espírita, que é o mesmo. Sempre aquele grupo que já tem essa visão diferente. O grupo que precisaria ter essa visão de multiplicar o relacionamento, de fazer o relacionamento acontecer, dar voz aos que estão ali sentados, fazer aqueles que estão sentados levantarem-se também para que possam participar. Esse grupo não procura os nossos treinamentos. Eu vejo que é uma questão de tempo, de despertada de cada pessoa para que possam não procurar os nossos treinamentos, mas procurar exercer essa mudança que o tempo atual, o mundo atual, até exige. Né? Alquindar, eu militei sempre no meio espírita, já visitei muitas casas, tem um tempo que eu saía mais para fazer palestra, hoje em dia as atividades aqui no Instituto, né, não me possibilitam, mas eu conheci muita casa. Então o que eu falo é baseado numa pesquisa própria. Né? Eu vi casas fecharem, problema de pagar aluguel, de despesas. Então você fala, sabe, é inadmissível isso, porque ou você faz um rateamento entre as pessoas que frequentam a casa, ou você cria um mecanismo para que isso não aconteça. Isso. Como? Diversos. É uma empresa. Né? E uma empresa que não tem assim um custo, é o custo do aluguel e tudo, né? Mas geralmente essas casas, foram poucas, né? Que eu vi com problemas, não se permitia falar em dinheiro. Falar em dinheiro era pecado lá dentro. Sabe? Não, vem falar em dinheiro, vamos fazer uma ação social aqui para, né, para mostrar para as pessoas que a gente precisa de dinheiro também, né? Não, obrigado. O plano, sempre o plano. Poxa, a parte espiritual eu acho que é fundamental, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Você
nessas casas, como você já disse, você não teve problema porque eles pensavam como você pensa. Mas você é uma pessoa inteligente, você conhece as outras casas também. Como é que você vê essa coisa do dinheiro, do controle financeiro, do planejamento financeiro nas casas espíritas? Olha, o nosso próprio corpo já dá resposta a isso. Nós temos a nossa parte espiritual, mas se não houver essa parte carne presente na nossa atual constituição ou evolução espiritual, nós não teríamos como trabalhar aqui na Terra. Exatamente. Então, o corpo, a parte física, a parte material, aqui na Terra é poderosa. E esse poder, algumas casas espíritas, ou muitas, não enxergam. O dinheiro é uma bênção divina. Nós temos que saber como aplicar ele. Exatamente. Mas há realmente uma porta fechada em relação a caminhar nessa direção. Aquela pessoa que começa a fazer alguns projetos para que a instituição tenha mais recursos para ampliar isto, aquilo, para abrir um novo centro naquela região mais pobre, já vai ser taxada de que pessoa que pensa em dinheiro, que pensa no material. E para viver o espiritual, nós temos que viver a parte material. Tomara que isso comece a mudar. A gente não percebe uma mudança no nível que vai acontecer um dia, mas é preciso que a liderança valorize o dinheiro. Você acha que as pessoas contrárias, né, também que chamam de inovações, que não são, eu acho que é uma conscientização, na verdade, elas têm um pouco de receio de perder um pouco o comando, perder um pouco o poder, vamos dizer assim, que eles exercem no grupo, né, através do seu pensamento. Se vai vir alguém de fora, vai querer me ensinar a dirigir esta casa. Não é um pouco do ego? Isso tem muito a ver com ego, e isso ocorre muito, né, nessas casas espíritas que tem esse perfil citado a todo. O ego muito presente, a pessoa querer ainda ser a dona do comando, sendo que, até reforçando, né, o bom líder é aquele que aproveita os vários braços que estão à sua volta, não somente os seus braços e a sua mente. Algo que é comum em outras religiões, mas não tão comum no meio espírita e também em algumas outras religiões onde há essa concentração de poder. Nós temos que ser mais abertos no sentido de aproveitar da inteligência dos outros e da boa vontade dos outros também. Você disse uma coisa chave, acreditar. Acreditar. Confiar e delegar, assim como a gente tem a oportunidade, né? Que outras pessoas nos deram, a gente tem que repassar isso. Mas, eu estou tentando fazer um paralelo na minha mente aqui entre casa espírita, família, empresa, né? Que é o que você trabalha. Ótimo. A pequena empresa, muitas vezes, ela tem o mesmo funcionamento que uma casa espírita. Tira a parte espiritual, digo administração, né? Porque ela tem ali uma pessoa que provavelmente fundou, está do jeito que está por causa dele, ele tem lá meia dúzia ou 10 funcionários. Treinar para quê? Quem tem que estar bem sou eu. Não é isso? Fala para essas pessoas que têm essas empresas, o que seria bom se os funcionários entendessem, se ele entendesse, a empresa não cresceria como um todo, Alquinda? Precisa essa pessoa que está à frente acreditar que essas cabeças novas que estão surgindo podem contribuir. Com palavras diferentes, eu bati várias vezes na mesma tecla, mas é a única solução. É você aproveitar das cabeças que estão à sua volta, que têm pensamentos também, que têm ideias diferentes, que podem, de fato, fazer aquela instituição ou aquela empresa ter um perfil que o mercado hoje pede. Mas isso, você utilizou dessa palavra, eu utilizei também, né? Há o famoso ego, onde eu domino, eu sei mais, eu tenho mais anos de trabalho aqui, eu que construí, eu que soube das dificuldades. Então é um dilema. É aquela coisa, você está entrando agora, já tem tantos anos, né, de experiência. O espiritismo isso é tem comum, muito disso. Isso é comum. O espiritismo tem. Você está chegando agora, você é novinho ainda, meu filho. Alquinda, eu sempre falo, já é um chavão conhecido, mas a conversa quando é boa passa rápido. Nós Obrigado, chegamos aqui digo a mesma coisa. Ao final do programa.
Olha, eu espero que as pessoas que não te conhecem acessem o teu site, conheçam o seu trabalho. Gente, é muito bom e a gente precisa estar se reciclando, a gente precisa estar se renovando. Sempre há espaço para crescimento. Então, seja na empresa, seja na família, seja no centro, é legal. Tem os livros do Alquindar e tem o Alquindar também, que vai se precisar, né, Alquindar? Isso daí, estamos à disposição. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu agradeço também, Pazian, e agradeço a equipe por esse ambiente tão gostoso, né? Não somente profissional, mas um ambiente que você criou que faz muito bem a todos nós. Muito obrigado. E nós chegamos aqui ao final do programa. Lembrando a vocês que esse programa fica a partir da manhã ou depois de amanhã, vai estar no nosso site. Aí você pode assistir novamente, indicar para as pessoas. E se você quiser conversar com o Alquindar, pode entrar no site dele, alquindar.com.br, colocamos na tela, ou acessar o nosso site, pazian.com.br. Agradeço a audiência de vocês, o carinho, a presença sempre constante, e na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá.